Gente, vem comigo conhecer o notebook Dell Inspiron 15 da série 3000. Ele vem equipado com processador Intel Core i3 da 10ª geração e mais 4 GB de memória RAM, o que é ideal para manter a produtividade no dia, seja para trabalhar com planilhas e textos ou navegar pela internet sem lentidão. E olha que legal, ele ainda vem com SSD de 256 GB, um tipo de armazenamento mais seguro e mais rápido que o armazenamento comum, o que ajuda a iniciar o Windows, abrir arquivos e programas em instantes, sem falar da tela HD de 15,6 polegadas, com tratamento anti-reflexo e do teclado numérico, que facilita a digitação de senhas e formulários. Bom, né? Olá amigos do canal Bananal e da Gazeta de Bananal, estamos aqui com uma convidada super especial. A gente faz uma programação de entrevistas e nenhuma das entrevistas que nós teremos no Papo na Praça tem qualquer vinculação com as praças que nós iremos. Mas essa primeira entrevistada aqui eu não poderia entrevistar em outro local que não fosse a Praça Pedro Ramos, porque esse visual que vocês estão vendo aqui tem dedo, mão, tudo aqui, né? Cabeça dessa pessoa aqui, muito gente boa e que está a Bananal há alguns anos, e nós vamos conversar com ela, a Mônica Alvarenga, produtora e diretora teatral e paisagista. E vocês vão vendo aqui, né? Uma das obras que o paisagismo para ela no início era um hobby e acabou virando, né? Foi uma paixão completa, e a gente vai conversar muito sobre isso com ela. Mônica Alvarenga, uma satisfação muito grande. Obrigada, Ricardo. Te agradeço muito aceitar o nosso convite. Imagina. E, a princípio, eu gostaria muito que você contasse para os nossos internautas um pouquinho da sua trajetória, como é que, da sua atuação, né, nessa área artística, e que, de certa forma, você está ajudando muito o Bananal nessa área cultural e também. Obrigada, Ricardo. Primeiro, assim, fico super honrada de estar aqui falando, você ter me chamado, imagino. E que bom ouvir isso, assim, né? A gente quer sempre somar, né? Essa é a ideia. Agora, Ricardo, assim, meu ingresso na área artística é uma coisa curiosa, porque é tudo muito intuitivo, tudo muito sensível. Desde pequena, eu vim descendo, eu sabia que você ia me perguntar sobre isso, e tentando me lembrar, né? E assim, eu tenho certeza que quando eu assisti um espetáculo, eu era bem nova, minha mãe me levou ao teatro, e uma das primeiras peças que eu vi foi no Tablado, que é uma escola de teatro tradicional no Rio há muitos anos, né? Voltado para a infância e tudo. E quando eu vi aquilo, foi de uma magia que me arrebatou. E anos mais tarde, alguns anos depois, eu fui ver a peça do Melô Ferrante, se não me engano, do que hoje é o Teatro Maison de France, lá no Rio. E assim, eu podia nem entender todo o conteúdo do que estava sendo dito, mas o que eu vivenciei como espectadora, como plateia, eu tinha certeza ao olhar para o palco que aquilo era a minha vida, era aquilo que eu queria. E a partir daí, assim, claro, eu em casa, acho que a gente vai percebendo nas crianças esse veio artístico desde muito cedo, né? Quem tem esse, que a gente fala das inteligências múltiplas, né? Então, assim, tem aquele que é das áreas mais exatas, outros vão para humanas, mas tem essa pegada mais artística. Você vai tendo essa noção, você vai percebendo quando você lida com isso e até com a educação. E
Então, assim, eu adorava, eu não tinha essa noção, mas eu brincava de teatro em casa o tempo inteiro, né? E eu brinco assim, que se meu pai era bravo, quando ele brigava comigo, que eu chorava, eu ia pro espelho me ver chorar. Então, assim, eu já tinha um distanciamento de ver as minhas reações. Então, assim, era muito curioso poder, enfim, perceber isso. Eu não sabia, mas eu quis começar a fazer teatro muito cedo, minha família não apoiou. Então foi de fato uma determinação, o que a gente diz, um correr atrás dessa vocação, sabe? Desse desejo, porque eu tive que bancar isso dentro da família. Então meu pai falou, não, faculdade de teatro não, os cursos de teatro não. Então eu muito cedo eu fui trabalhar, fui correr atrás de dinheiro para poder bancar os cursos e bancar o que eu queria. E depois de muitos anos, meu pai, ele já é falecido, mas antes dele falecer, ele me deu um álbum de recortes, sabe? De tudo que saía sobre mim no jornal, ele guardava escondido. Quer dizer, ele não apoiava, mas claro, né? Você tem medo da profissão, né? Que seu filho vai entrar numa carreira artística, você sabe que é muito difícil. E para gerações passadas também tinha muita lenda, né? De que era um lugar que não era muito bom, enfim. Então eu entendo as preocupações dele, mas ele foi recortando e guardando, fazendo álbum. Ele nunca me desamparou, apesar de não apoiar, mas foi lindo perceber depois que, apesar dele não estar do meu lado, ele nutria, sabe, até esse reconhecimento, né? Ele nutria, enfim, dava importância, ele percebia tudo que eu fazia, né? E aí, assim, essa carreira é isso, você começa com cursos, né, e grupos de teatro. O grupo é uma coisa muito boa, coletivo. Então, eu logo de um curso formei um grupo de teatro, foi o Maximelo Internacional Trupe, e que hoje, né, tem pessoas que fizeram parte desse grupo, grandes artistas que estão aí. Então o grupo era com a Patrícia Pilar, enfim, tinha a Lucianinha Braga, Solange Badim, que já faleceu, uma grande atriz do teatro musical e teatro em geral carioca, Cláudio Torres Gonzaga, que está aí também atuando, enfim, muita gente bacana. E os grupos você vai aprendendo muito, e lá você faz tudo, né? A gente rodava o Pires, e você faz absolutamente tudo. Então você aprende mais ou menos como é que faz aquilo, né? E foram muitos anos, né? E participando de espetáculos com outros grupos no Rio de Janeiro, o pessoal do Despertar, que era um grupo que tinha Maria Padilha, Daniel Dantas, Zezé Polessa. Hoje está todo mundo aí trabalhando lindamente. E você vai aprendendo. Depois um pessoal de São Paulo. Aí eu fui fazer os Smurfs em São Paulo, fui pro meu trabalho com carteira assinada, o teatro lá da Brigadeiro Luiz Antônio, que foi filmado Sai de Baixo e tudo. Aí conheci um pessoal que trabalhava com teatro de rua. Eu falava, o que é isso? Mônica, vem, vamos fazer uma rua com a gente. Quando eu descobri aquilo que era toda uma linguagem que vinha do Amir Haddad, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, eu não sei nada de teatro, porque eu não era boa atriz. Eu me esforçava muito, porque eu tinha vocação, desejo, mas não tinha formação. Então, assim, era difícil, eu me esforçava. Mas quando eu fui para o teatro de rua, eu comecei a melhorar muito como atriz, porque tinha uma verdade, uma coisa que se fazia, que você trabalha tudo com improviso nesse teatro. E aí eu fui entendendo melhor aquilo, e na medida que eu fui entendendo, eu fui querendo ter uma formação acadêmica, eu fui querendo aprofundar cada vez mais. E veja você, eu fui até na época que o Circo Voador, né, fez aquele sucesso todo no Rio, montou aquela lona no Arpoador. Fazia tanto sucesso que eles montaram uma lona no Nordeste. Foi convidado para ir para Fortaleza no primeiro momento. E esse grupo de teatro de rua foi convidado para ir e falou, Mônica, vamos? A minha família enlouqueceu. Eu falei, imagina, vai embora com o circo. Eu digo que foi assim, foi meu grande aprendizado, porque foi como se eu tivesse feito realmente uma universidade de vida ali. Então eu fui sem ajuda de família, sem nada, fui viver com eles. O que a gente ia viver com o que a gente ganhava, com o que a gente tinha, fui viver de fato de teatro naquele momento. E foi uma experiência assim gigante na minha vida, porque a gente estudava os personagens das cidades que a gente visitava, a gente estudava a história, política, enfim. E a gente ia para a rua improvisando com os personagens que existiam ali.
E todas as pessoas do grupo também, que eram muito diferentes. Então, para mim, foi realmente ali eu descobri que a vida era muito diferente. O que foi, de fato, assim, um banho de realidade, sabe? E foi muito, muito rico. Foram 8 meses em Fortaleza, depois nós fomos para o interior do Cariri, ficamos lá 4 meses ali, Crato, Barbalha. Nossa, foi assim um aprendizado, foi assim, Brasil na veia, Brasil profundo. Interagindo com todos aqueles artistas. No Nordeste a gente fazia um pouco essa interface com os artistas locais, recebia no Circo Voador quando tinha lona. Depois a gente foi assim, como um polo avançado do circo, fazendo essas conexões e convidando os artistas do interior para virem se apresentar no circo. Depois fomos para Alagoas e também circulamos pelo interior de Alagoas, diversas cidades. Então, assim, foi uma riqueza muito grande. Estava começando o movimento das mulheres, do Cabo, PV começando, PT. Para mim, assim, minha pessoa como cidadã, eu acho que nasceu ali, de entender de fato uma relação, assim, até da arte com uma relação social e tudo mais. Eu voltei, assim, chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso aprofundar tudo que eu vivenciei, que já eram mais de 10 anos de autodidata e trabalhando com grupo e tudo mais. Então eu voltei para o Rio de Janeiro naquele momento e resolvi fazer uma universidade. Aí eu já era dona de mim mesma e fiz então o vestibular que eu tanto queria para a Unirio, que era a Faculdade de Teatro no Rio de Janeiro. Entrei e no 4º período você decide a sua especialização, mas eu já estava migrando da atuação, eu já tinha melhorado como atriz, mas eu já queria fazer direção teatral. Porque eu acho que eu vivi tanta coisa e eu entendi que eu queria, através do teatro, falar. Eu queria escolher o que eu ia dizer, eu queria escolher que autores, o que precisava ser dito. Porque eu entendia já naquele momento assim, a arte como esse veículo de comunicação muito forte, né? E foi muito rico o meu período, porque acho que eu já entrei um pouco mais velha, já entrei depois de anos assim, de profissão e de teatro de grupo. Então eu usei a universidade, para mim foi muito rica, porque eu entrei podendo assim, aproveitar muito aquele espaço de experimentação. E montei espetáculos, e esses espetáculos que eu montei na universidade ganharam prêmios, viajei o Brasil, ganhei vários prêmios como melhor diretora assim, universitária nacional. E tinha, naquele momento no Rio de Janeiro, tinha o Festival Carioca de Novos Talentos, e aquilo tudo me projetou para fora da universidade como diretora. Então foi muito, muito, muito rico. Agora, quando você entra no mercado de trabalho, aí você fala, ai, no Rio de Janeiro, né? Aí como diretora, aquele baque, aquela dificuldade, ali nasceu a Trixter, que foi minha produtora durante muitos anos. Tive essa produtora porque eu entendi, eu quis, né, também. Eu sempre tive muita facilidade com produção, isso é verdade. E sempre briguei com esse meu lado produtora, porque eu era muito melhor produtora que atriz. Então, assim, eu tive propostas indecentes, de dizer, Mônica, eu te dou um papel se você fizer a produção do meu espetáculo. Eu falava, ai, meu Deus, aquilo me matava, mas eu sabia que eu era boa produtora. Aí, quando eu fui para a direção, que eu quis montar meus espetáculos, eu falei, eu não vou abandonar, eu já estava fazendo as pazes com isso. E eu falei, eu vou aproveitar. Então eu abri minha própria produtora, peguei esse meu lado que tem uma certa facilidade. Eu falei, eu vou correr atrás de produzir esses espetáculos justamente que eu quero montar, que eu quero falar. E eu adaptei alguns clássicos da literatura para o teatro. Então, assim, eram propostas mais ousadas, mais diferenciadas e tudo mais. Mais do que nunca eu tinha que correr atrás do dinheiro, do patrocínio. Aí eu logo fui estudar, entender de leis e fazer cursos e tudo mais. Então, assim, eu sempre usei muito todos os recursos que tinham disponível. Sejam os editais públicos, sejam essas leis de incentivo cultural. E correndo ainda com o pires na mão, ligando para o departamento de marketing das empresas, onde tivesse, vamos embora para conseguir viabilizar. E eu montei vários espetáculos. E agora tem uma coisa que eu acho que assim tem a ver muito comigo, que é uma certa... eu tenho logo vontade de experimentar coisas novas, eu tenho uma gana por pesquisas e descobrir e aprender. Então, eu tive vontade de fazer um mestrado.
E aí, quando eu voltei, porque eu comecei a entender a dificuldade de plateia, de público. Eu vi o teatro já naquela época no Rio de Janeiro, teatro de beira de rua, já começando a fechar, com dificuldade, porque chegaram os shopping centers, a segurança, a violência. Então, o público começou a priorizar os teatros de dentro de shopping. Então, eu fui percebendo que se a gente não atuasse também em formação de plateia, com educação, a gente ia cada vez mais perder terreno nesse teatro. O teatro como teatro da caixinha cênica, né? O teatro como ele vinha há anos acontecendo. E esse desassossego, digamos assim, me fez procurar fazer um mestrado e fazer um teatro educação. Fiz um mestrado em teatro e educação, mas isso também era um resgate a toda aquela experiência que eu vivi no Nordeste, com as ruas, com o interior, com o Brasil profundo, percebendo como é que a gente atuava junto à população também, chegava nas pessoas, como eu fui afetada e era afetada também como espectadora no teatro. E eu comecei a fazer também projetos sociais no Rio de Janeiro com teatro, com formação em comunidades, e a gente via como você tinha sempre assim, como, digamos, foi o Bolsa Família no início, tinha que ter uma contrapartida do aluno estar na escola, né? Então, todo o projeto também de arte, de teatro que a gente fazia nas comunidades tinha contrapartida porque o jovem podia participar, mas ele tinha que estar matriculado, era sempre um diálogo com a escola. E esse resgate também com essa questão social e educativa, me fez, depois de alguns projetos também no Rio, porque você pega adolescente que está ali na dúvida se vai para o tráfico ou se vai para a prostituição, é seríssimo. Então, quando você entra e você atua, principalmente numa grande cidade, né? Ou em qualquer lugar que são dúvidas que todo pré-adolescente e adolescente traz, a arte é muito forte nesse sentido, muito aliada, sabe? Como um lugar de poder pensar abertamente, com acolhimento e com responsabilidade. E eu sempre carreguei comigo essa experiência de não ter tido uma família que me apoiava, né? Então, assim, é muito difícil quando você, claro, hein? A gente entende pais de outra geração e tudo mais, mas você até tá junto, né? Em acolher, e apoiar e tentar não ter nada disruptivo, tentar sempre estar conciliando e vir para o entendimento, enfim, são coisas que sempre me acompanharam, né? E com o mestrado em teatro e educação, eu resolvi começar eu mesma a fazer projetos em teatro e educação também. E comecei a escrever para criança. Então, fui para o teatro infanto-juvenil, que eu chamo de teatro de família, teatro para todos. Porque eu também, a gente entende muito rapidamente que não tem aquele teatro que é só para criança. O teatro é para a família, para quem vai, para o pai, para a mãe. Então, quando você fala com a criança, não é aquela coisa tati-bitate. A criança é um ser que entende tudo desde muito cedo, né? E eu fiz 3 grandes projetos nessa área, que foi o Tecendo a Vida, Afastando os Fantasmas da Infância e Iluminando a Infância. Consegui levar mais de 30 mil crianças da rede pública ao teatro no Rio. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu me sentia contribuindo, sabe, para aquilo que eu de fato acreditava, né? E a gente ouve tanto relatos assim, foi o Guel Arraes, não sei o que falar, uma vez estava na cidade do interior de Pernambuco, passou um teatro, eu olhei e falei, é isso que eu quero na minha vida. Então, assim, você dá oportunidade, né, de uma pessoa que não tem acesso à cultura, a ela ver e ver coisas boas. Porque, assim, eu fui jurada também muito tempo de prêmios de teatro infantil no Rio, e eu fazia quase que uma curadoria à parte. Então, quando eu formava o meu projeto, eu já selecionava uns espetáculos que eu queria para levar essas crianças. Assim, todo o projeto que eu corria atrás com ônibus com acessibilidade, com oficinas também, que as crianças também pudessem vivenciar o que elas estavam vendo, e sempre em diálogo com as escolas, com os professores, com as diretorias, para que os temas fossem trabalhados dentro de sala de aula antes e depois, para que aquilo tivesse um desdobramento, aquilo avançasse, né, digamos, a orelha do livro. E a gente foi entendendo também no meu segundo depois projeto que a gente também tinha que atuar junto aos professores, não só as crianças. Enfim, então sempre fiquei muito assim, desassossegada e tentando descobrir formas, né, de que esse teatro fosse cada vez mais reverenciado dentro da sociedade, entendido como uma coisa importante.
E foram vários projetos, né, voltados para a infância e foi muito gostoso, foi muito bom. Também tive várias indicações de prêmios com as coisas que eu montei. Isso tudo você vai ficando feliz, vai dizendo, não, estou num caminho bacana. E eu estou chegando quase em Bananal. Por quê? Em mais ou menos 2016, o Rio de Janeiro viveu um momento difícil, né? O governo quebrou. Então, vários editais não foram honrados pela prefeitura naquele momento. Eu estava dando aula, o SESC, tem uma escola SESC de ensino médio, que é uma coisa incrível, não sei se você conhece, era para ser nas 5 regiões do Brasil, acabou prevalecendo primeiro região no Rio de Janeiro, no Sudeste. E é uma escola onde os alunos moram e os professores também, parece Hogwarts de Harry Potter, sabe assim? É um campus lindíssimo em Jacarepaguá, um centro cultural que você não acredita dentro da escola, um teatro de 600 lugares, primeiro mundo, com palco que sobe e desce, porta corta-antifogo, 5 andares de salas de ensaio, você não acredita. Eu tive a honra de trabalhar lá, fiz 1 ou 2 projetos desses meus pessoais lá no teatro, depois eles me convidaram para eu entrar, sendo professora de teatro de lá, e sempre uma proposta que esses alunos também, o curso era aberto também para alunos das comunidades vizinhas à escola, para os próprios alunos internos trabalharem e conhecerem a realidade também de fora, né, das comunidades. Foi um momento muito lindo, mas teve aquela ameaça de corte no Sistema S, não sei o quê, eles acabaram cortando o meu programa. Então, em 2016, meu projeto social não acabou, mas não queriam me pagar quase nada para eu trabalhar. O Sistema S também foi obrigado a fazer corte. O projeto que naquela época eu estava viajando, circulando com a Menina Esqueleto, foi o último espetáculo que eu adaptei para infantil. Aí eu vi que não ia viajar, os editais não estavam sendo honrados. Foi um momento que eu falei, quebrei bem que papai dizia. Eu falei, o que eu vou fazer? E dando aula, você se vira, você vai dar aula, você faz 1000 coisas. Mas Bananal já tinha entrado na minha vida. Como é que foi isso aí? Conta então, essa chegada de Bananal na sua vida, com toda essa cancha de vida na arte. Eu estou me lembrando, você estava falando, eu estava me lembrando uma ocasião que eu entrevistei o Arthur Moreira Lima. Quando ele veio aqui, acho que você estava em Bananal já naquela ocasião. Foi naquele projeto da Minuca? Foi num projeto dele de rodar o Brasil numa carreta imensa. Ah, não. Sabe? E eu só não estou me lembrando do ano. Mas ele veio parar aqui em Bananal com esse projeto. E ele estava me contando que aquilo lá que inspirou ele foi a esposa dele, que é dentista. E ela, em determinado momento, ela resolveu levar os serviços dela para os rincões do Brasil, inclusive nessa região, Nordeste e tal. Aí ele falou, pô, então vamos conciliar uma coisa com a outra. Conseguiu um patrocínio da Petrobras na época, uma carreta imensa, Mônica. Imagino. E nesse projeto dele, quando eu falei para ele, perguntei para ele sobre o projeto, ele falou assim, o artista, nós artistas, seja em qualquer segmento artístico, nós somos uma esponja, a gente capta. Para poder transmitir, nós temos que captar. E eu hoje sou uma esponja que está captando, e eu estou absorvendo, melhor dizendo, o Brasil. Porque eu estou andando para todos os lugares e estou levando música clássica para os principais rincões. E tinha uma equipe de produção com ele. Até hoje eu não vi, né, se isso aí virou um filme e tal, mas tinha uma equipe de produção com ele, gravando tudo. E aquilo me marcou, sabe? E realmente, porque o artista, ele realmente é isso, né? Ele capta, você, pelo tudo que você contou aí, né, essa vivência e o artista vê ele na música, você na arte cênica, né? Então, assim, isso a sociedade tem que entender, que o artista transmite isso aí, ele transmite um pouco do que é o povo, né? Do que ele, em todos os lugares que ele foi, ele captou aquilo ali e está passando para a gente toda essa experiência, toda essa vivência. Aí eu me lembrei disso, essa analogia que ele fez de esponja, né? E ele falou para mim, eu estou tomando um porre de Brasil.
para mim foi minha universidade de vida, eu chamo. Então, assim, foi muito legal. Mas eu estou falando muito, no entrevistado não sou eu. Conta para mim sobre como Bananal. surgiu o Bananal na sua vida. É clichê, mas é tipo assim, estava escrito nas estrelas, tinha que acontecer, não tinha... É verdade, eu adoro astrologia, por exemplo, e tá tudo lá. Assim, a saída do local de nascimento, que seria o Rio de Janeiro, a vinda para um lugar que seria próximo de mato, de tal. Eu tinha um sonho que eu achava que só quando eu fosse velhinha. Eu me vinha de cabelo branco no meio do mato escrevendo. Isso era um sonho, assim, mas eu achava um sonho impossível. Quando o Bananal chegou, eu falei, gente, não só era um sonho, como é real e não é velhinha não. Agora, quer dizer, já tô velhinha, mas já é agora, já chegou. Agora, eu escuto falar da Serra da Bocaina há mais de 30 e tantos anos, mas nunca tinha vindo a Bocaina Paulista, só a Bocaina Mineira. E tive a oportunidade de vir a uma fazenda do Bonito, que era aqui em São José do Barreiro. Aí passei por Bananal, olhei, que legal, que lindinho e tal, foi uma coisa assim. 15 dias depois, chega um e-mail, uma caixa postal, dizendo que tinha uma terrinha para vender em Bananal. Aí Maurício vira para mim e fala assim, Mônica, vamos lá, vamos ver. Eu falei, o que é uma... Imagina, terra, não vou comprar terra, que isso? Não, a gente passa o dia, volta a Bananal, visita, come por lá, passa o dia, vamos lá. Foi uma coisa assim. Tá, vamos lá ver essa terra, uma desculpa para vir passar o dia, não sei o que e tal. Naquele momento eu tinha ganhado uma graninha na justiça, tinha um dinheirinho parado, eu não sabia o que fazer. Mas nunca, estava ali, guardadinho para alguma coisa. E olhar, vou botar na poupança, vou fazer não sei o quê. Chego aqui nesta pracinha, estaciono ali em frente à igreja, ali atrás desse coreto. E me desce uma figurinha assim de chapéu Panamá, com uma cara boa. Era o meu vizinho, que estava vendendo esse pedaço de terra. Aí eu olho e falei, gostei da figura, uma figura simpática. Ele nos levou e assim, tivemos um dia muito agradável na visita. Ele me seduziu, fez um almocinho muito gostoso. Mas enfim, a terrinha era muito fofa e tinha tudo que eu considerava já naquele momento o que qualquer cidadão devia ter, né? Um pedaço de verde, água, né? E um verde preservado. E eu voltei muito mobilizada com aquilo, mas eu não pensava em comprar. Mas, de repente, eu ouvi uma voz, assim, que era a voz do meu pai, sabe? Já falecido, dizendo, minha filha, se algum dia você tiver algum dinheiro, compra a terra. Ricardo, eu comprei. Passei 3 meses sem dormir, está de choque. O que eu vou fazer com uma terra em Bananal? Meu Deus! Eu vou ter que ir. Aí você começa, não, tem que cercar, tem que botar arame. Meu Deus, tem que roçar, o que eu vou fazer? Eu fiquei louca. Enfim, eu fui assimilando aqui, fui saindo do choque. Eu falei, bom, todo espetáculo que eu montei na minha vida, todo autor, tudo, eu sempre estudei aquele contexto, seja ele político, social, econômico. Então, assim, o que eu vou fazer com isso? Eu vou estudar. Aí, o que eu fiz? Fui no Rio de Janeiro, fui para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, me inscrevi em todos os cursos no Jardim Botânico. Paisagismo 1, 2, 3, Jardim 1, 2, 3, Jardim Vaso, Agrofloresta, Horta Orgânica. Eu comecei a estudar. E tive a bênção e a sorte de ter uma professora, uma Cecília Beatriz, que foi assistente do Burle Marx. Ela era ali, presidente da Associação dos Amigos Moradores do Jardim Botânico, tocando aquela associação, uma apaixonada. E ela mudou o meu olhar. Então eu sinto que na aula dela, eu brinco, que assim, as raízes iam brotando pelos buraquinhos, sabe? Ela me semeou. Ela literalmente, o que é um professor na vida de uma pessoa? Ela mudou o meu olhar. Eu passava pelo Rio de Janeiro batendo nas pessoas na rua. Falava, desculpa, porque eu olhava para o Rio, um Rio de Janeiro que eu nunca tinha visto antes. Eu olhava, aí eu começava a identificar a bromélia, né? Meu Deus, olha essa árvore, olha o empim, olha não sei quem. E assim, aí vinha pela Niemeyer, que liga ali, São Conrado, né, ao Leblon, e eu vinha olhando aquela encosta, identificando aqui bate-vento, aqui não bate, porque você lê as plantas. Então você começa a identificar, eu comecei a olhar, estou cortando o canteiro. Eu me apaixonei.
Aí quando eu comecei a vir ver a minha terra aqui, meu olhar mudou. Aí eu falei, eu quero construir essa casa, eu quero uma casa para mim, eu quero construir, eu quero fazer um paisagismo, isso vai ser a cenografia da minha vida. Aí eu entendi que isso aqui seria meu parque de diversão, assim, pro resto da vida. Eu entendi que, assim, é infinito estudar biologia, estudar, né, entender. Eu falei, eu tô entrando no universo que eu não entendo nada, que é gigante, que eu vou ter o que me aprofundar para sempre. Quem sabe assim eu acalmo, eu paro, diminuo de querer ficar buscando coisas. E você vai chegando a uma certa idade. Então o Bananal, assim, ele chegou dessa forma, sabe, com a paixão. E assim, essa Serra da Bocaina, né, vamos combinar, o que é isso, essa beleza natural, essa cidade preservada. Eu falo assim, Bananal para mim é uma Paraty da Serra, tem tudo para ter um turismo não predatório, né? Tem uma história sensacional, fantástica, que eu acho que ainda precisa ser contada e recontada e redescoberta, né? E reafirmada, e valorizada. E eu comecei a ficar, eu fiquei encantada, né? Eu fui mordida, todo mundo fala, né? A Júlia Bananal, ela pega as pessoas. E assim, tendo essa oportunidade de estar no meio do mato e ao mesmo tempo eu estou 2 horas do Rio, a 4 horas de São Paulo, estou no meio das 2 grandes cidades. E aí volto para aquela crise de 2016 no Rio. Eu já tinha conseguido fazer uma casinha, eu fiquei uns 3 anos em estado de choque. Aí eu falei, vou me recapitalizar, consegui um dinheirinho, falei, vou fazer uma casa. Aí fiz a casa e comecei a vir para curtir a casa, mas fim de semana virou uma casa, uma espécie de casa de campo. Vinha fim de semana, vinha feriado e tal. Em 2016, quando entrou essa crise no Rio, eu falei, caramba, o que vai ser da minha vida? Aí eu falei, quer saber, vou me permitir, vou passar um tempinho lá, um mês, para eu repensar para onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Eu posso dizer que eu não voltei mais. Então, assim... Você veio para refletir, refletiu e ficou. Então, eu tinha dado um apartamento no Rio do meu pai, eu aluguei esse apartamento e está lá até hoje com o mesmo inquilino. Ele não mudou mais, nem eu fiquei aqui. Então a vida mudou de um jeito que eu demorei para me entender aqui também. O que eu vou fazer, como é que vai ser, tá no Bananal, o que eu trabalho, para onde eu vou. Só que assim, a história do paisagismo, do jardim, foi chegando de um jeito sorrateiro, né, como um hobby e tal, mas eu comecei a fazer, e aqui ó, acabei fazendo essa pracinha aqui de Bananal. Comecei a fazer para vizinhos, para amigos. E virou um trabalho também. E eu chamo de dramaturgia da natureza, porque eu fiquei encantada, né? Quando eu descobri que tem plantas amigas, plantas inimigas, plantas assassinas, as que se retroalimentam, as que se odeiam, eu falei, a dramaturgia na veia. As plantas agem e pensam como nós, seres humanos. Então, ao descobrir isso, assim, eu tenho até a ideia de um dia fazer um livro, pegar os personagens da dramaturgia, de fato, literária, mundial, e brincar com a dramaturgia da natureza, com as plantas, né? Quem é Macbeth? Quem é Desdémona? Quem é... Então, assim, eu fiquei encantada com esse trabalho. E assim... E fui me mantendo, né? Aqui, o custo de vida é outro, numa cidade menor, sem sombra de dúvida, né? Uhum. Mas aqui, assim, são 40 anos de teatro lá atrás, de cultura, né? Então, isso, de certa forma, está aqui dentro de mim e continua. E aí eu tive junto na fundação da Associação dos Amigos e Moradores do Vale da Bocaina, que é a Movale, uma associação, e que trabalha em replantio de mata ciliar, recuperação de nascentes. Então, assim, todo esse desassossego passou também a ter muito sentido na medida em que eu fui atuar dentro e para a natureza. Porque, assim, antes eu estava dentro de um palco falando, tentando mudar as pessoas. Quando eu vim para cá, eu me senti atuando no planeta, na terra, na água. Então, assim, né, na sobrevivência do que hoje é uma urgência no mundo que eu entendo. Né? O mundo sendo atacado do jeito que ele está atacado, o mundo, natureza e até ser humano, né? E violência e tudo mais. Então você vive numa cidade onde você pode ficar na pracinha, pegar o celular, você achar que alguém vai te roubar, você esquece a chave dentro do carro e dificilmente alguém vai levar. Preservar isso e essa cidade entender que ela deve defender isso, né?
com muito carinho. Isso é uma qualidade de vida que eu desejo a todo mundo. Estar aqui na pandemia fez todo sentido. Foi um luxo que não tem preço, né? Poder estar perto da natureza e tudo mais. Mas então, assim, tudo que é ligado a isso hoje em dia, para mim, faz muito sentido. Você pensar hoje que estão fazendo uma estação espacial robô faxineiro, que vai ser colocado para tirar já o lixo que já está no espaço sideral. Então, assim, ser humano não tem limites em termos de destruição, né? Então, enfim. Então tá aqui, atuar junto à natureza, junto à planta, a sensibilização das pessoas para o que né? Isso para mim faz todo sentido atualmente e tem feito. Mas a cultura, ela está junto a isso, né? Cultura vem de agricultura, lá atrás, de cultivar, né? E do que se fazia dessas festas em volta disso, de ter o seu próprio alimento, né? Da beleza que é uma flor nascer e do processo que isso é muito perto, eu acho, da sabedoria do que é viver, estar vivo, enfim. Mas essa associação me deu oportunidade, que já estavam aqui querendo fazer alguma coisa, um comichão, né? Tem que trazer essa minha história de vida para cá. Que foi montar um projeto através dessa associação que se chamou Espaço Cultura de Bananal Movale. E aí trazendo todo esse meu conhecimento, que é o quê? Integração dos artistas daqui com os artistas de fora, várias oficinas integrativas, sempre com o artista daqui com o artista de fora, dando visibilidade para o artista daqui e trazendo também pessoas super, hiper profissionais já no mercado de trabalho, ganhando, enfim, inseridos dentro do que é um mercado fora. Isso foram questões que nortearam no momento que eu pensei, né, esse projeto. A pandemia veio e, de certa forma, cortou a possibilidade que o projeto ele ia, enfim, estrear 15 dias antes da gente decretar aquele lockdown nosso. Eu me lembro, e a gente tem que ressaltar aqui, desculpe te interromper, Nada. mas as pessoas têm que ter noção que ter um projeto desse aprovado lá no PROAC não é para qualquer um. Eu sei que você não vai ficar jogando confete em você mesmo. Então, eu me lembro que foi um trabalho muito intenso, seu, da Dora, né? Dora Lima, né? Fizemos juntas isso. E eu lembro quando vocês entraram em contato comigo, toda aquela programação, seriam 3 meses de eventos multiculturais, 4 meses, seriam 4 meses de eventos multiculturais nos mais variados segmentos e aquilo tudo programado para Bananal. Eu falei, isso aí vai ser uma revolução aqui na história cultural de Bananal, porque realmente era sem precedentes ou seja, sendo um projeto aprovado, que é muito difícil ser aprovado. Foi uma batalha. Muita burocracia, só para o pessoal ter uma ideia, né? Tem que ter muita burocracia, muita documentação. Então, assim, foi realmente um feito delas conseguir isso aí. É importante a gente destacar isso. Mas, infelizmente, veio a pandemia e atrapalhou tudo, mas vocês não se deram por vencidas, né? Eu fui ficando muito incomodada com aquilo, né? A Dora estava muito receosa, adiando, até que uma hora eu falei, não, Dora, vamos partir para online. É a realidade, é o que é. Vamos fazer online, vamos cumprir nossa agenda. Só que assim, eram 4 meses mais os fins de semana. Digamos que seriam uns 8 eventos, 1, 2, 3, 4 eventos. Quando a gente foi para online, virou 44 eventos. A gente desdobrou de uma maneira, sabe? Talvez até achando que para compensar o fato de ir para online, né? Deu um trabalho enorme, mas a gente conseguiu encarar. Aí Dora veio, vambora, então vamos fazer, abraçamos. Tivemos que reaprender o que era isso, né? Aprender transmissão direta, e Zoom, e YouTube, e Facebook, não sei o quê. E aí aprendemos, tivemos que contratar diretor de imagem, assim, mandamos toda essa justificativa para a secretaria, que entendeu, novos personagens dentro, pessoas técnicos, né, que nos auxiliassem dessa nova forma. E aí conseguimos e realmente foi incrível, foi muito bom ter conseguido realizar. Não se compara, eu acho, ao que é um presencial, mas eu estava comentando antes da gente começar essa entrevista,
No Facebook já deu mais de 100 e tantas mil visualizações. Então, você também atinge pela internet pessoas que você nunca atingiria. Então, é muito rico também essa linguagem. Então, a forma híbrida, eu acho que veio para ficar. Tanto que hoje eu estou de presidente do Conselho de Cultura de Bananal. Como consequência, talvez, do projeto, eu esteja hoje como presidente do Conselho de Cultura, tentando ajudar. Tem uma batalha, que é uma batalha que eu trouxe para mim, que é a Lei Aldir Blanc, que está aí, temos um dinheiro na prefeitura já quase fechando o segundo ano e eu estou numa luta pedindo e tentando que esse dinheiro chegue de fato aos artistas da cidade. Ajudando a pensar, né, os calendários, ajudando a pensar as causas de cultura, ouvindo as pessoas. Eu estou aqui como intermediária nesse momento, mas já estou com comichão de novo. Que bom, que bom. Então, em primeira mão, assim, eu estou querendo, assim, eu acho que chegou a hora de eu juntar, sabe, toda a minha história do teatro a Bananal. Então eu estou com muita vontade de fazer alguma coisa teatral aqui. Então, e como você falou, tudo é muito difícil, tudo é muito demorado. Começa agora um processo criativo meu interno, para depois um processo de tentativa de realização e depois vem de fato a execução de tudo isso. Mas eu acho que está na hora de juntar as duas coisas. Então a gente tem... Certamente, conhecendo a Mônica, a gente sabe que Bananal vai ter um ganho cultural aí muito bom. Eu sei que vai vir muita coisa boa aí. Ai, tomara, a gente nunca sabe o que vai ser, mas a gente se esforça para fazer. Que ótima notícia, Mônica. Eu fico muito satisfeito, porque Bananal realmente é muito rico culturalmente falando. A gente tem aqui essa característica do povo aqui, certamente você já captou. Eu costumo brincar, eu morei alguns anos em Lorena, no final da minha infância, pré-adolescência, o pessoal brincava muito por causa do sotaque, né, tal, e eu voltei de Lorena falando porta e porta na mesma frase. Porque minha mãe era do estado do Rio, meu pai daqui, né, família muito grande e tal, então eu sou meio que um subproduto assim, dessa ligação de Bananal com o estado do Rio, e eu costumava falar para os meus amigos lá, Bananal é uma cidade paulista, com orgulho de ser paulista, com alma carioca. Por causa de toda essa vinculação que o Bananal tem com o Rio, culturalmente falando, na forma de vestir, futebol, então nem se fala, né? A maioria da população torce para times do Rio até hoje. Então, assim, a influência do Rio em Bananal é muito grande pela proximidade cultural. Logicamente tem um peso muito grande a nossa proximidade aqui com Barra Mansa e Volta Redonda, principalmente, Resende. Então, o bom humor, né, do bananalense, aquela coisa meio mistura de interior, com assim, a malemolência do carioca, né? Aqui, durante muitos anos, escolas de samba, influência dos sambas enredo do Rio, das escolas do Rio. O pessoal da minha geração, para baixo ou um pouco acima, torce para alguma escola do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que você já captou um pouco essa identificação do bananalense com o Rio, muito embora tenhamos também, como eu gosto sempre de ressaltar, que a gente tem muito orgulho de ser paulista, mas essa proximidade com o Rio, pra gente também é relevante. Mas aí, Mônica, nessa sua interação com o Bananal, você recebe um convite para participar do projeto, você já mencionou rapidamente aí, do projeto dessa praça aqui. Essa praça obteve um recurso e precisou muito, né, de uma pessoa com o seu conhecimento. Felizmente tínhamos você aqui e você foi muito decisiva, né, para esse formato que nós temos hoje aqui, principalmente nas plantas. Eu tenho 56 anos, Mônica. Eu passei a minha infância, embora tenha morado fora de Bananal há alguns anos, eu nunca deixei de vir a Bananal. Posso dizer tranquilamente, com 56 anos de idade, que eu nunca vi essa praça desse jeito. Que bom. Ao longo dos anos, a minha infância, nós tínhamos aqui alguma grama, mas boa parte, ali não tinha aquela divisão ainda. Vivia sem grama, vivia terra, chão batido. Eu fui criança aqui, eu sei o que é. Caramba. Aqui, boa parte, aqui sempre tivemos problema com gramado, grama que ficava, a maior parte era sem grama. Todas as pessoas da minha geração sabem o que eu estou falando.
Então, esse trabalho que foi desenvolvido aqui há 2 anos atrás, esse é um dos motivos da Mônica estar sendo entrevistada aqui nessa praça, porque daqui a pouco nós vamos rodar aqui, então ela vai dizer pra gente, 2 anos depois da inauguração da praça, o que ela está achando e como é que o pessoal está cuidando. Mas sabendo o que fica pra gente que é leigo, é o conjunto da beleza que ficou isso aqui. Então essa nossa praça nunca esteve tão bonita como agora. E isso a Mônica tem um papel de destaque nessa ocasião. Ela aceitou um convite na época da prefeitura para colaborar, né? Foi colaboração e deixou esse legado aqui para a gente. E foi muito, porque além de você definir, você também praticamente deu uma certa formação para o pessoal cuidar, aprender a cuidar, a fazer a manutenção da praça, né, Mônica? Um pouquinho, sim, né? Porque a gente é um pouco insaciável nesse sentido. A gente sempre acha que pode ser melhor. Porque assim, você vê uma folhinha que está fora do lugar, né? Nasce ali um matinho, você já quer deixar. Nem é um jardim que eu preservo assim. O meu jardim é um jardim mais... um pouco mais misturado, assim, com valorização mesmo das plantas endêmicas e tudo mais. E esse foi um conceito que eu mantive aqui. A gente valorizar o que a gente tem na Mata Atlântica, né? A gente vai valorizar o que funciona, o que temos aqui. A gente tem plantas tão belas, né? Agora, e paralelo a isso, era fundamental, assim, eu digo assim, eu sou uma colocadora de plantinha, estou aprendendo, tenho muita coisa para aprender. Mas algumas noções básicas você aprende, você tem que, assim, eu acho que eu tentei assimilar o mais rápido, ainda mais assim, quando você vem ajudar no espaço público, né, minha responsabilidade, minha preocupação, fiquei muito preocupada, muito tensa, porque querendo que desse certo. E você tem, assim, planta que é de sol, de sombra, minha sombra. E o sol, verão e inverno, ele tem uma inclinação, então muda, né? Você tem uma planta que no inverno não pega sol, mas no verão pega. E se ela for de meia sombra, ela vai sofrer no verão e pode morrer. Então, você tem que ver aqui que espaços, né, que plantas iriam se adaptar bem nesse lugar, com esse tipo de sombreamento, com essas árvores e mais. Sabendo que você pode ter uma gestão bacana, que dê uma manutenção legal, mas você pode mudar uma gestão, como é a administração pública, e ter uma gestão que não ligue e que não tenha manutenção. É um investimento grande, né? Então, o que eu pensei foi que plantas vão poder sobreviver nesse microclima daqui e que vão sobreviver também ao ser humano, né? Ao ser humano, aos ataques, sejam de pessoas, às vezes, ruins, que destroem por destruir cachorros, enfim, que vai poder estar aqui no espaço público também, né, que não seja venenoso nem nada, e que se por acaso um funcionário sai e não tiver ninguém para vir, ela não vai morrer, né, se não chover, se passar por um período de estiagem, não tiver ninguém que cuide. Então isso tudo fica na cabeça da gente na hora de você criar um espaço desse, seja público, com mais responsabilidade ainda, ou para qualquer jardim de qualquer pessoa, né. E eu particularmente fico feliz, quer dizer, né, de passar aqui e ver que está acontecendo. Teve um momento que precisou de poda, eu vou mostrar, e estava demorando, vi alguém para podar, eu desci com o meu ajudante lá em cima, falei, chega mais que cedinho, falei, vamos podar. Aí nisso vieram funcionários, sabe, da prefeitura, se juntaram a gente, vieram. E assim, a ideia é essa, a gente está junto. Eu sempre chamei, né, a pessoa que vai cuidar para estar junto, para falar. Fiz, assim, mapinha de que tem cada planteiro, o que deveria botar, como deveria. Porque, assim, 80%, se não for até mais, do sucesso de um jardim está na terra. Tá? Então, a planta, assim, as pessoas entenderem, a planta, ela chega de uma estufa toda coitadinha quando você vai comprar. Ela tá ali, sendo cuidadinha, dando comidinha, adubinho, aguinha, tarará. Quando você compra e traz para casa ou põe no seu jardim, ela sente, porque acabou aquele cuidado, ela vira uma órfã. Então, assim, você tem que entender isso, mas a terra é tudo, os nutrientes estão todos na terra. Então, assim, você tendo uma terra boa e você... Agora, a chuva lava e leva todo o nutriente também. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Você tem que estar recolocando nutrientes na terra, seja nos vasos, nos seus canteiros. Então, dar adubo, seja ele compostagem, né? Seja, enfim, o que você consegue ter, ou mesmo um adubo inorgânico que você compre e você devolva um pouco de nutriente, é fundamental para você ter uma vida boa. Então, assim...
explicar isso e a gente estar junto e batalhar por isso, né? Mas eu vejo que está acontecendo e eu fiquei muito feliz porque contavam para mim que tinha isso, as pessoas falam, ai, vão arrancar tudo, vão roubar, vão levar. Nada fica nessa praça. Ai, se coloca de tudo, não sei o que e tal. Então, assim, todo mundo que passava e tinha curiosidade, eu chamava e falava, ai, você tá gostando, o que você acha, quer falar? Porque eu acho que é isso, né? Você tá no espaço público, é das pessoas. Isso não é nem meu, nem sei, isso é de todo mundo. Então, e se essas pessoas têm essa relação, como é que você faz? É através da educação, de trazer junto, de falar. E aí, o que eu descobri? Que tinham pessoas que adoravam vir colocar plantas, né? Aí eu comecei a ver isso, talvez fosse o único senão do que teria acontecido, foi que eu comecei a ver um canteiro ou outro, depois da gente ter feito, as pessoas colocando. Aí um dia eu estava aqui, vi pessoas paradas, chamei eles e falei, poxa, gente, eu adoro que vocês amam planta, adoro que vocês cuidem, vamos combinar uma coisa, vamos dar um canteiro para vocês? E tinha tido uma das espécies que não tinha se adaptado bem, que eu considerei até um sucesso, porque 10% não dá certo, às vezes até 20% você conta com isso. Mas esse canteiro não tinha ido para frente. Aí eu falei, vamos fazer o canteiro deles, da população, de quem gosta vir botar. Aí eu falei, pô, posso contar com a ajuda de vocês? Se vocês virem alguém, as pessoas que ficam paradas aqui em volta, alguém colocando alguma coisa, põe ali. Ali fica um canteiro livre, fica um canteiro com uma linguagem que é de todo mundo. A gente vai cuidando, vai olhando. Então foi mó barato, que eles me ajudaram, a gente tirou tudo que tinham colocado e colocamos no canteiro, que é aquele ali que a gente pode mostrar depois. E a partir daí, eu acho que todos os canteiros que a gente desenhou estão preservados. Então isso foi muito legal, assim, de ver que eles compraram essa ideia, entenderam, né? O efeito, quando houve a inauguração, eu conversei com você, gravei e a outras pessoas eu conversei. Preocupação de bananalense, confirmando aquilo que eu havia dito aqui anteriormente em relação ao estado que essa praça sempre teve, desde a minha infância. Então, o que eu noto, a minha percepção, Mônica, é aquela coisa do belo. O que o belo faz o efeito que tem no ser humano, né? A pessoa vê uma coisa tão bonita assim, aquilo é tão aprazível que acaba sensibilizando. A gente, né? Eu ouvia falar, eu não tinha essa experiência aqui, eu pude constatar. E essa praça, a minha constatação como bananalense nato, com toda essa vivência que eu falei para você, de que essa praça nunca esteve tão bonita, e não estou aqui querendo desmerecer ninguém que não tratou, que não tratou. Houveram várias tentativas de colocar um tipo de grama que não pegou, certamente não havia o conhecimento que você hoje, naquela época também, né? Não havia, era aquela coisa assim, vamos plantar uma grama aí, esperar crescer e tal, era aquela coisa bem... E acabou tendo esse efeito que você está falando, das pessoas, e isso é lógico que incomoda você ver uma praça de chão batido, né? Um canteiro que é terra pura, não tem uma planta. E aí, certamente por isso as pessoas adquiriram, sabe, pelo menos tentar colocar uma plantinha ali, né? Tinha todo aquele afeto por aquela planta, né? Que a pessoa colocou ali. Mas isso decorrente do que eu havia te falado, porque a praça não tinha, infelizmente, era uma praça... Uma linguagem, uma proposta. E depois disso, a constatação, depois que a praça ficou pronta, eu fui um dos primeiros a postar, né, que eu tive aqui momentos antes de inaugurar, era 6 horas da manhã e tal, estava tudo fechado ainda, tinha uns cordões e tal. Eu tirei a foto, postei na internet aquele retorno que você sabe qual é. Né? Foi uma coisa imensa. Aí depois todo mundo foi tirando foto, mas eu acredito que eu tenha sido o primeiro naquele dia tirar a foto da praça, porque aí sim eles abriram, né, os tapumes e tal. Então no dia da inauguração eu postei e foi todo aquele... E houve um impacto muito forte nas pessoas, de bananalenses, né? Poxa, olha essa praça como ficou linda, né? Então realmente essa praça nunca esteve tão bonita desde que eu me entendo por gente. Então eu queria te convidar para a gente fazer um passeio aqui, 2 anos depois da inauguração, para você dizer aí, você vai narrando, você vai ser uma espécie de Galvão Bueno das plantas, aí você vai narrando para a gente como a sua percepção e como ficou, né? Você vai contar mais detalhes, o que pegou, o que não pegou. Beleza. E aí a gente vai fazendo isso. Podemos dar esse passeio então? Vamos embora.
Então, pessoal, vamos fazer um giro aqui pela Praça Pedro Ramos com a Mônica contando pra gente, né? Como ela já está até ali com a ferramenta na mão ali, se der vontade ela já vai lá e arruma, né, Mônica? Olha, gente, só para mostrar, primeiro essa beleza, né? Porque a bromélia, ela floriu, isso é de uma beleza imensa, né? Então, sinal de que elas estão felizes, estão boas. Tem uma outra condição aqui que eu estava olhando que é maravilhosa, que as próprias folhas secas que caem, elas fazem uma cobertura do solo. Então ela preserva também o solo, sabe? Então isso está acontecendo aqui que é ótimo. Uma coisa, né, para entender, ali tem 3 buganvílias que elas vão crescer. Então a ideia é depois desse quiosque ser todo tapado também por flores. Mas o jardim, é bom entender que ele é tempo, né? O jardim você não coloca ele pronto, né? Ele tem o tempo dele. Então você vê, essas aqui que são as pentas, eu já dei uma poda radical e ela voltou lindamente, está toda florida, tá vendo? Então a gente tem aqui um jardim de pentas, de bromélias, tem umas espadas ali, São Jorge. Vocês estão vendo também a pracinha, ela está decorada para o Natal desse ano, que foi um trabalho voluntário das artesãs daqui, incríveis, foi muito bacana. Então esse aqui, ele está com uma leitura plena. Eu vou convidar vocês a virem para cá, para a gente ver um outro, que é esse aqui também, que a gente tem 4 espécies endêmicas aqui. A gente também tem a bromélia, tem uma bromélia que está florida ali, lá no canto, embaixo da árvore. Essas são íris. Então, assim, tem um dia, né, que ela dura, que todas elas abrem, né, as flores. Então, fica a coisa mais linda, elas entram em floração. Temos um pouco de espada e aqui os guaimbés, né? E lá no canto a gente tem a bromélia Porto Seguro. Ela pega mais sol, então ela tem uma coloração mais alaranjada, assim. Que é a mesma desse canteiro daqui, ó. Então é essa aqui, tá vendo? Já a floração dessa Porto Seguro. E aqui, esse jardim, já foi um jardim que eu já cheguei, já desdobrei ele e já coloquei em outros lugares, porque ela vai crescendo, ela vai dando muda, tá vendo? Já dá para desdobrar de novo. Então, vem cá, Ricardo. Só para mostrar, essa aqui é o que a gente chama, essa belezurinha aqui, é que ela tá mais bonita, que é o árvore social, que dá essa florzinha amarela. Então, isso aqui está muito lindo. Você vê que está amarelinho, está toda dourada. E ela está toda em flor, né? Então, eu fico encantada quando eu chego e vejo que elas estão felizes e estão florescendo. É o auge da planta, né? Esse canteiro aqui, ele também tem uma brincadeira. Ele também tem a íris em volta. Aqui no meio já é um outro alho social, que dá essa florzinha lilás, tá? Então, eles não são comestíveis, mas ele afasta, ele tem um cheirinho, ele afasta também insetos e tudo mais. Então, ele cumpre uma função aqui no meio do canteiro também. Aqui a gente vem também com pentas, mais um pouquinho de bromélia. No fundo do jardim. Aquele aqui também, ele dialoga com aquele, e esse dialoga com aquele. Então tem uma brincadeira sempre em diagonais de cores, a gente também pensa no estudo de cor e tudo mais, né, e de formas, para o teu olhar ser um olhar que te puxa. Então, assim, é bacana quando você trabalha com paisagismo, você pensar sempre em formas diferenciadas. Tem os estratos, que cresce mais, né? Então, ali também a gente segue a bromélia Porto Seguro com o alho social. E aquele jardim de lá que eu vou mostrar, que é um jardim que a gente chama de Jardim Mococa, que foi o jardim que botaram outras coisas, que foi o combinado. Então, eu não estou vendo nem nada colocado fora do que eu botei, que é muito legal. Mas aqui ficou, quando a gente tirou, ficou tudo nesse. Então você vê que tem o lírio da paz, tem o gerânio, aí tem clorofito, aí essa aqui eu acho que é aquela lilazinha, pinta.
Então você tem aqui, se você ver, tem mais do paraíso, aí tem folhagem roxa, então ali tem cosmos, então ficou. Mas ele está mantendo fechadinho, a graminha está aqui e fica uma, sabe, a ideia de que se alguém quiser botar alguma coisa, convido a botar aqui. E aí, se for o caso, de vez em quando a gente vem, dá uma arrumada, mas você vê, já tem 3 árvores, que é legal, formando um triângulo. Eu já gosto dessa ideia. Então já tem um equilíbrio. E tem plantas que vão crescer, vão florescer, mas elas são mais anuais, essas aqui, elas vão morrer. Então eu acho que ficou um jardim que se presta a isso, sabe? Também, ele é natural, ele está acontecendo. Tem um outro que eu botei uma assustácea, que é uma planta, é o último, vamos ver? Vamos lá. Que ele, a assustácea, ela demorou, me mandaram mudas muito pequenas. Aí eu acho que a população entendeu que não ia crescer e botaram algumas outras coisas. E eu deixei também, mas a assustácia está vindo, então eu acho que já vai dar para fazer uma mexida. Mas foi legal que também botaram uma íris amarela, que é essa falsa íris. E aí dialoga com o amarelinho do alho social, da bromélia porto seguro, que é esse aqui. Aí tem uma árvore do paraíso, que também é laranja. Isso tudo eu acho que ficou. A assustácia que eu botei, ó, ela tá aqui. Ela tá crescendo, ela tá no meio. Então eu estou deixando para ver se ela dá leitura, e a hora que ela der leitura, se for caso a gente precisar dar uma rearrumada. Então é isso. Eu acho que o jardim está muito legal. Eu só tenho a agradecer à população por estar cuidando, ter gostado, assim. É um orgulho de ver, né? Acho que foi um espaço muito gostoso. Você poder ter uma praça, pra você sentar, ver a vida passar, ter esse lugar de descanso. Gente, isso é uma riqueza. Quando eu vou ao Rio, a São Paulo, que eu vejo as praças abandonadas e penso em Bananal, que é um lugar que está ocupado pela população, que você pode sentar, você pode estar despreocupadamente. Isso é de uma riqueza que não tem preço. Parabéns aos bananalenses por manter esse espaço tão lindo. É isso. Parabéns aos bananalenses e obrigado a você, né, Mônica? Esse nosso passeio aqui pela praça, deixar você à vontade para dar o seu papo final aí, né, para os nossos internautas, que certamente agora estão te conhecendo melhor. Então a gente já com essa excelente notícia que agora a Mônica é presidente do Conselho Municipal de Cultura. E já tem alguns projetos que ela adiantou para a gente aí. Aproveitar para te agradecer mais uma vez a disponibilidade do seu tempo aqui e prestigiar o nosso programa que tá, né, ainda está nascendo, assim como nasceu aqui essa praça. Então você fica à vontade aí para deixar o seu recado final aí para os nossos internautas. Olha, Ricardo, eu estou super feliz, estou super honrada quando você me ligou para convidar, jura, super bacana. A gente fica feliz, né, de se sentir reconhecido por alguma coisa, é óbvio. Então, e assim, eu quero te desejar muito sucesso nesse programa, porque assim, eu vou adorar conhecer pessoas também daqui, ou histórias das pessoas. Então, espero ser uma espectadora dele. Opa! Então, estou super feliz. Só agradeço, gente. Imagina, né? E se houver oportunidade de eu continuar ajudando, porque isso também é uma coisa nova. Parece que vai ter alguma verba para melhorar alguma coisa também de outros espaços, e já me sondaram se eu poderia ajudar de novo. Eu vou estar sempre disponível para ajudar, né, a administração pública, que eu digo daqui, se precisar, né, para alguma consultoria que planta põe, como põe, tarará, eu vou estar super feliz. Então, espero não errar, continuar, de certa forma, acertando, como é a tua visão daqui, né? A gente nunca é unanimidade, mas já diria Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra, mas enfim. Mas eu fico super feliz, eu que agradeço para a gente continuar cuidando, que depender de mim, né, cuidar daqui e a cultura também, assim, entender, é um convite a vocês a participarem, estarem juntos, que ajuda a gente a pensar. É tão bom quando a gente sente várias pessoas juntos e a gente, realmente, o coletivo é a força. Você fazer as coisas com as pessoas é muito diferente, né? Você tá junto, pensando junto. Então, engajem-se, frequentem os conselhos, pensem juntos, porque nós juntos a gente pode manter. E eu já me falo como uma bananalense, assim, é lógico, né? Você já Mas eu quero melhor para a cidade. Então, assim, é um turismo que não seja predatório, é um turismo que todo mundo ganhe, né? Uma valorização do que se tem dessa história, que
que é isso que, se eu puder contribuir, eu quero contribuir, sabe? Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo, imagina. Não tem nada que dizer. Sucesso, tá? Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado mesmo. Então, meus amigos, nós iremos aí rodar nas praças aqui de Bananal, nesse mês de dezembro. Ao longo de 2022, nós vamos também bater um papo nas praças aí dos nossos queridos municípios vizinhos do Vale Histórico, mostrando, né, também a virtude, o turismo nosso aqui, a gente sabe que é um turismo integrado, né, o Vale Histórico é de uma beleza ímpar, com pessoas que merecem, né, ser melhor conhecidas. Então a gente vai em 2022 estender, né, esse nosso leque para praças também dos municípios aqui do Vale Histórico. Quero agradecer a audiência de vocês, convidar vocês para sempre no canal Bananal acompanhar então esse nosso programa, tá bom? E até o nosso próximo programa.